Olá pessoal, vamos agora dar início à primeira aula. Nós fizemos uma aula introdutória para a consagração e agora vai ser a primeira aula do curso de consagração, de preparação para a consagração a Nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Então vamos iniciar com a nossa oração. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, primeiramente eu gostaria de pedir para que quando vocês fossem ouvir essas aulas, do curso de preparação, então vocês preparem um ambiente oracional, um ambiente que você possa fazer orações e para poder participar da aula. Então, separe um local onde você coloca uma imagem de Nossa Senhora, uma cruz, ou terço, para poder acompanhar a aula, para ficar mais, para mostrar à Santíssima Virgem que você realmente está empenhado nessa consagração, que é uma mudança de vida, É a vivência do nosso batismo, mas é uma mudança de vida, é a gente sair do paganismo que a gente vive e cai muitas vezes, para a verdadeira devoção, que é o que nós vamos estudar no curso. E hoje nós vamos preparar, a nossa aula de hoje, a gente vai estudar, eu chamo essa primeira aula de quem é esta mulher. Então, para a consagração à Nossa Senhora, a gente precisa conhecer um pouco, desta mulher. Mas a Bíblia fala muito da palavra mulher. E a pergunta que eu faço é: quem é esta mulher que tanto a Bíblia fala? Quantas mulheres são essas? É só uma? Nessas leituras que eu vou ler, são várias? Quem é esta mulher? Então, para isso, eu trouxe para nós algumas leituras bíblicas. Então, você pode dar uma pausa, eu vou dizer a leitura, você dá uma pausa, procura na Bíblia e a gente acompanha juntos. A primeira leitura vem do Gênesis, capítulo 3, versículo do 1 ao 15. Gênesis, livro do Gênesis, capítulo 3, versículos do 1 ao 15. Vou ler. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda árvore do jardim? Aí eu pergunto, quem é esta mulher? Preste atenção quantas vezes aparece a palavra mulher, E vão tentando ver, decifrar quem é esta mulher. Versículo 2. A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto, e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores,
do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse: Quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: A mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: Por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais e feras dos campos. Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Quem é esta mulher? Ou quem são estas mulheres que se falam nesta leitura? Então, vamos para uma outra leitura. Vamos meditar ali esse episódio do Gênesis, todo mundo sabe, todo mundo conhece, é o pecado original, né? Onde a serpente oferece o fruto de que nosso Senhor Deus disse que não era para comer, e a serpente foi e deu a Eva, incentivou para que Eva provasse do fruto, e Eva comeu e ainda deu ao seu esposo, seu marido, Adão. E Adão também comeu. Daí o Senhor Deus dá uma profecia, porque porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, ou seja, a mulher te ferirá a cabeça, e tu, serpente, né? A tradução aqui não está boa para o português, né? Do hebraico para o português, a tradução melhor seria: e tu prepararás armadilhas contra o teu calcanhar. Bom, mas vamos ao Apocalipse agora. Nós lemos o primeiro livro da Bíblia, vamos ler um capítulo e alguns versículos de um capítulo do último livro da Bíblia. Então vamos para o Apocalipse, capítulo 12, versículo do 1 a 17. Apocalipse, capítulo 12, versículo do 1 a 17. Vou ler. Apareceu em seguida um grande sinal do céu, uma mulher revestida do sol. Veja, a palavra mulher de novo. A lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal do céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda 1/3 parte das estrelas do céu, e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para aí se sustentar por 1260 dias. Quando houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Eu ouvi no sinal uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite, dia. Mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta.
O dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher, veja a palavra mulher de novo, que dera à luz a um menino. Mas à mulher foram dadas 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde é alimentada por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água, para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu à mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí eu pergunto, quem é esta mulher? Já vimos a mulher do Gênesis, né? São várias vezes que se fala mulher naquela leitura. Agora nós vemos a mulher do Apocalipse, se fala várias vezes na palavra mulher, nessa leitura do Apocalipse. E vamos agora ao Evangelho de São João, no capítulo 19, versículo 25 a 27. São João, Evangelho, né, de São João, capítulo 19, 25 a 27. Vou ler. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para casa. Aí eu pergunto, por que Jesus chamou Maria de mulher? Por que ele não disse mãe? Por quê? Então nós vimos a mulher do Apocalipse, do Gênesis, depois a mulher do Apocalipse, e agora nós vimos no Evangelho de São João, ao pé da cruz, novamente a palavra mulher. Mas vamos ver uma outra leitura. No Evangelho de São João, no capítulo 2, logo no iniciozinho, no capítulo 2, no versículo do versículo 1 ao 12. São João, capítulo 2, do 1 ao 12. Vou ler. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus, mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes, fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes, enchei as talhas de água. Bom, não vou ler o restante, vocês sabem o que é que aconteceu aí, né? A transformação da água em vinho. Mas nessas 2 leituras de João, né, essa especificamente, Jesus diz, mulher, isso compete a nós? Mais uma vez, Jesus chama Maria de mulher. Né? Mas por que essa palavra mulher? Por que Jesus Cristo trata Maria, sua mãe, a quem ele amava e muito, né? E a ama mais ainda no céu, como diz São Luís Maria Grignon de Montfort, que nós vamos ver no estudo do tratado? Por que é que Jesus Cristo tratava Maria como mulher e não como mãe? Né? Que reflexão a gente pode fazer nisso? Então, eu quero voltar primeiramente à leitura do Gênesis, né? Onde Deus faz aquela profecia, né? Emite aquela profecia que nós chamamos de essa leitura nós chamamos de proto-evangelho. Ou seja, aqui Deus coloca o início do evangelho, né? Já nos Gênesis, Deus coloca o evangelho já em evidência. Aqui Deus profere uma profecia, que é o quê? Porei ódio entre ti
e a mulher. Com quem ele está falando? Veja, lá no momento estava Deus, né? Vamos dizer assim, né? De certa forma estava Deus, né? Adão, Eva e a serpente. Né? A serpente, Satanás. Né? Então, lá naquele momento tinha Eva, de mulher. E ele diz, porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Eva teria descendentes, tá certo. Eva era a única mulher que estava lá, tá certo. Mas esta mulher, porém ódio entre ti e a mulher. Que mulher é essa? Que Deus vai colocar inimizade entre essa mulher e Satanás. Né? Ela, a mulher, ferirá a tua cabeça, esmagará a cabeça da serpente, e a serpente preparará armadilhas contra ela. Né? Que mulher é essa do Gênesis? Né? Vamos para a mulher do Apocalipse. Uma mulher revestida do sol, ou seja, ela não era o sol, ela estava revestida do sol, com a lua debaixo dos pés, na cabeça uma coroa, ou seja, rainha, estava grávida, né? E deu à luz a um filho homem. Depois, São João diz que viu outro sinal, um grande dragão vermelho, que disse depois na leitura que esse dragão e seus anjos travaram um combate contra Miguel, São Miguel e seus anjos. E no versículo 9 diz, foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás. Ou seja, no primeiro livro da Bíblia está lá a serpente. No último livro da Bíblia está lá o dragão, que São João diz que esse dragão é a primitiva serpente, ou seja, aquela serpentezinha que estava lá, já atazanando a vida dos seres humanos através de Adão e Eva. Ela, no Apocalipse, ela se apresenta como um dragão. A serpentezinha se transformou num dragão no final dos tempos. E aí eu me pergunto, por que será? É uma meditação que eu faço. Por que será que aquela serpente transformou-se num dragão? E a meditação que eu faço a gente alimentou aquela serpente ao longo desse tempo, a gente alimentou com nossos pecados. A gente deu força a essa serpente. Ela se alimentou dos nossos pecados e se apresenta agora como um dragão. Esse dragão vai lutar, né? Ele vai travar uma luta contra a mulher. Como diz no versículo 17, este então se irritou contra a mulher, o dragão, se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, quem é esta mulher que o dragão se irritou com ela e foi fazer guerra contra ela e contra o resto da sua descendência? Né? A sua descendência. Quem é a descendência desta mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esses são os descendentes dessa mulher. Mas quem é esta mulher? E para usar a pedagogia de Deus, Deus fala dessa mulher no primeiro livro da Bíblia e fala dessa mulher no último livro da Bíblia. E no meio da Bíblia, vamos dizer assim, no Evangelho, usando a pedagogia de Deus, a gente vai entender quem é essa mulher. Porque lá na cruz, Jesus olha para o discípulo amado e vê que ao lado dele estava sua mãe. Né? Quando Jesus viu sua mãe, no versículo 26 do capítulo 19 de João, do Evangelho de João, quando Jesus viu sua mãe perto dele, o discípulo que amava, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Quando Jesus Cristo trata Maria por mulher, ele está mostrando que essa palavra que ele usa para tratar Maria é a mesma palavra que ele usou, né? Deus Pai usou para dizer que iria colocar inimizade entre a serpente e a mulher. E é a mesma palavra mulher que ele diz que o dragão travaria, né? Travou uma batalha, né? Uma guerra contra a mulher. Deus, na sua pedagogia, através de Jesus Cristo, que trata Maria por mulher,
ele quer dizer, esta mulher que eu apresento agora, como mãe de toda a humanidade, através do discípulo João, discípulo amado, esse mesmo que escreveu o Apocalipse, é a mesma mulher que Deus trata dela no Gênesis, que porá inimizade contra a serpente, né, que a serpente terá inimizade contra ela, e é a mesma mulher do Apocalipse que se apresenta para guerrear junto com sua descendência, contra o dragão, que é a primitiva serpente. Então, esta mulher do Gênesis ao Apocalipse é a mesma. Esta mulher é Maria, a mulher do Evangelho, a mulher do Gênesis, a mulher do Apocalipse. Deus, quando o ser humano peca, já pensa em Maria para ser a porta de Deus para a terra, para que através desta porta Deus pudesse vir por Jesus Cristo, né? Segunda pessoa da Santíssima Trindade, e através de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, o ser humano voltar a ter a comunhão com Deus perdida no Antigo Testamento, através do pecado original, no iníciozinho no Gênesis. Vendo, para colocar a outra leitura que nós lemos, das bodas de Caná, Jesus Cristo trata Maria como mulher de novo. Respondeu-lhes Jesus, no versículo 4, né, do capítulo 2 de São João. Mulher, isso compete a nós? Ou seja, mais uma vez, Jesus Cristo usando a pedagogia. Quando eu me refiro à mulher, a minha mãe como mulher, eu quero indicar que esta é a mulher do Apocalipse. Esta é a mulher do Gênesis. Esta é a mulher que Satanás travará a briga, uma guerra para poder tentar vencê-la e assim acabar com o plano da salvação. Esta é a mulher apresentada do Gênesis ao Apocalipse, onde Jesus, ao chamá-la de mulher, está não menosprezando-a, né, mas colocando-a como sendo a protagonista desses momentos que Deus se utiliza para vir à Terra e salvar o ser humano. Maria, porta do céu, né? A arca da aliança, né? A arca da nova aliança, a arca, aquela que gera Jesus Cristo em seu seio, né? No seu útero. Então, eu gostaria de fazer com vocês a seguinte. Vou fazer 4 perguntas a vocês, né? Para vocês me dizerem quem é. São cinco características. Quem é esta mulher? Quem é esta mulher? 5 características. Primeiro, é mulher. Segundo, gerada sem o pecado original. Terceiro, era virgem. 4, era prometida em casamento a um varão. 5, foi visitada por um anjo. Quem já assistiu às palestras do Paulo Ricardo, eu aprendi com ele e já sabe a resposta. Veja só, era uma mulher, gerada sem o pecado original. Era virgem, era prometida em casamento a um varão e foi visitada por um anjo. Quem é esta mulher? Muitos de vocês vão responder assim, esta mulher é Maria, porque é mulher. Ela foi, a gente sabe do dogma da Imaculada Conceição, gerada sem o pecado original. Era virgem, outro dogma da Igreja Católica, prometida em casamento a São José, um varão, e foi visitada pelo anjo Gabriel, né? E aí eu digo a vocês, não é Maria. A resposta correta é Eva. Eva, vocês vão onde convir comigo, que Eva era mulher, certo? Eva foi gerada, vamos mudar a palavra para criada, sem o pecado original. Sim ou não? Certo ou errado? Deus cria Eva do lado de Adão, da costela, e ela não tinha pecado. Não tinha pecado original. Terceiro, ela era virgem. Sim, ela nasceu virgem, e se vocês prestarem atenção, o primeiro filho de Adão e Eva só nasce depois que eles são expulsos do jardim do Éden, porque primeiro eles pecam. Se eles tivessem tido filhos antes, os filhos não seriam
herdeiros do pecado original, mas eles não tinham filhos. Eles pecaram antes. Né? E só depois que eles saíram, né, é que eles foram cumprir a vontade de Deus, que era crescer e multiplicai-vos. Né? Então, Eva era virgem antes do pecado original. Quarto, era prometida em casamento a um varão. Eva estava prometida em casamento a quem? Porque o casamento, ele só se consuma depois do ato sexual. Mas ela era virgem. Podemos ter essa ideia sem estar escrito no Gênesis, mas a gente percebe que ela era prometida em casamento a Adão. E o casamento ainda não tinha sido consumado, porque ele só se consuma depois que eles que pecam, né, e consumam o casamento depois fora do jardim do Éden, que é quando eles têm filhos. Né? E quinto, foi visitada por um anjo. Epa, essa aí está errada. Como é que Eva foi visitada por um anjo? Não tem isso não. Tem sim. Ela foi visitada pela serpente. Ela foi visitada por Lúcifer. Lúcifer era o anjo de Deus, né? O príncipe dos anjos, né? Era o primeiro-ministro, premier do céu. Né? Ele era anjo. Então Eva era uma mulher gerada sem o pecado original, virgem, era prometida em casamento a Adão e foi visitada por Lúcifer, que era um anjo. Né? Mas por que eu quero falar isso? Quem respondeu Maria, que eu disse que estava errada, a resposta certa era Eva, na verdade Maria também está certa. Né? São essas duas mulheres, né? Mulheres, né? Geradas sem o pecado original. Maria foi gerada sem o pecado original, Imaculada Conceição, e Eva foi criada sem pecado. Né? Eram virgens, né? Maria era virgem, permaneceu antes, durante e depois do parto, né? Dogma da Igreja Católica. E Eva era virgem, não tinha consumado o casamento, porque só foi depois do jardim, terem saído do jardim do Éden. Né? Quarto, era prometida em casamento a um varão. Maria prometida a José, Eva prometida a Adão. E quinto, foram visitadas por um anjo, todas duas. Maria visitada pelo anjo Gabriel, Eva visitada pelo anjo Lúcifer. Mas por que eu quero colocar isso? Eu quero fazer exatamente uma comparação, um paralelo entre as duas. Se o pecado entra no mundo, por Eva, que foi criada desse jeito, né, sem pecado, né, toda formosa conforme Deus queria para ser uma auxiliar perfeita, para uma auxiliar adequada para Adão, Eva, por ela entra o pecado no mundo. Né? A gente diz que o pecado entra por Adão, porque Adão era o responsável por todo o paraíso e por Eva. Adão era o responsável por todas as criaturas, todas, inclusive a mulher, que ele nasce primeiro, né? E Eva nasce depois, exatamente porque ele era responsável por ela, por toda a criação, por toda a natureza. Né? E ele não consegue evitar que Eva peque. Né? Então ele é o responsável. Né? Por isso Deus, quando na leitura do Gênesis, se vocês continuarem lendo na leitura, né, vocês vão ver que quando eles pecam, Deus faz Adão, responsabiliza Adão por completo e amaldiçoa toda a terra, né, toda a criação por Adão. Toda a criação, todo o universo, né, vamos dizer assim, fica maculado por causa da responsabilidade de Adão. Mas por Eva entra o pecado no mundo, né? Vamos dizer por Eva. E Deus ele só tem uma forma de fazer as coisas. Quando ele diz uma coisa, ele não pode mudar mais o que ele disse. Deus não entra em contradição. E por não entrar em contradição, o plano de salvação que ele fez foi com aquele primitivo casal. A salvação continua sendo com um casal, né? Vamos dizer assim. Teria que ter um homem que conseguisse segurar a missão que não foi feita por Adão. E a mulher que também não conseguiu dizer não ao pecado, Deus promove novamente com outra mulher, do mesmo jeito. Só que esta outra mulher, ao invés de dizer não, ela diz sim ao plano de Deus. Enquanto Eva diz não ao plano de Deus, Maria diz sim ao plano de Deus. Né? Eis aqui a escrava do Senhor.
faça-se em mim conforme a tua palavra ou a tua vontade. Né? A mesma coisa, olha, Maria foi dessa fidelidade tão grande e humildade tão grande, né? Que ela não perguntou como é que seria as coisas, né? Se ia ter condições de cuidar do menino Jesus e etc. Ela não perguntou nada disso, né? Se José ia ficar com ela ou não, ela não perguntou nada disso. Ela simplesmente disse sim, ao contrário de Eva, né? Que não fez algumas perguntas e findou comendo do fruto. Depois, veja como Maria consegue ensinar, né? Ensinar Jesus Cristo, né? Desde que ele foi crescendo. Né? E no Jardim das Oliveiras, no Horto das Oliveiras, Jesus Cristo na tentação de Satanás, né? E ele suando suor e lágrima, suando suor e sangue, ele diz a mesma coisa que Maria disse. Pai, se puderes, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita conforme a minha vontade, e sim conforme a tua vontade. Maria diz, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim conforme a tua vontade. Pai, afasta de mim esse cálice, mas se não puderes, seja feita não a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então, por Jesus, por Maria, nasce Jesus, que por Jesus vem a salvação ao mundo, né? Para apagar aquele plano, para apagar aquela mácula que ficou no plano de Deus por causa do pecado original. É por isso que a gente chama Jesus Cristo de Redentor, porque ele vem remir o pecado de toda a humanidade, e Maria nós chamamos de corredentora. Né? É um dogma que ainda precisa ser proclamado, né? Porque Maria é corredentora porque disse o sim. Quando Eva disse o não, Maria disse o sim. Então, no Gênesis, no Apocalipse, nós vimos que no versículo 17, que o dragão se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência. Ou seja, Eva seria a mãe de todos os viventes, porque a partir de Eva nasceriam, Adão e Eva multiplicariam, né? E nasceria a humanidade e chegaríamos ao que chegou hoje. Só que ela foi uma mãe infiel. Ela gerou filhos com o pecado original. Maria, para substituir Eva, sendo mãe de toda a humanidade, só faltava isso, né? Porque as outras cinco características ela já tem igual a Eva, mas faltava faltava ser a mãe de toda a humanidade. E é ao pé da cruz que Jesus Cristo determina isso. Mulher, eis aí o teu filho. Mulher, eis aí o teu filho. Ali estava João recebendo, em nome de toda a humanidade, a maternidade de Maria. Filho, eis aí a tua mãe. Então, a partir daquele momento, Deus, através de Jesus Cristo na cruz, né, determina Maria como mãe de toda a humanidade. Só faltava isso para comparar o paralelo com Eva. E aí, desta forma, Maria passa a ser a mãe de toda a humanidade. Sendo mãe de toda a humanidade, Maria, todos nós somos descendentes de Nossa Senhora, né? Desta mulher, né? Do versículo 17, do capítulo 13 do Apocalipse. Desculpe, do capítulo 12 de Apocalipse, do versículo 17. Então este se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, ou seja, aos filhos de Maria. Quem são essas pessoas? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. As pessoas que se consagram, São Luís chama de apóstolos dos últimos tempos. Nós estamos chegando no momento de término da humanidade. Nós estamos chegando no final da era, né, do tempo. Nós estamos nos aproximando da escatologia, dos tempos escatológicos, os últimos tempos. E esta grande batalha vai acontecer, já está acontecendo, né? Do dragão contra as pessoas, contra os filhos de Maria. Né? Os filhos de Deus personificados nos filhos de Maria. Né? E essa luta vai ser um combate árduo até o final dos tempos. Até que, como Nossa Senhora disse em Fátima,
até o meu imaculado coração triunfar. No final, o meu imaculado coração triunfará. Então, antes do triunfo de Nossa Senhora, muita coisa há de acontecer. E as pessoas, para combater isto, né, contra os desmandos de Satanás pelo mundo, serão os apóstolos dos últimos tempos, que São Luís chama assim os consagrados. Nós vamos estudar isso no Tratado da Verdadeira Devoção. Bom, para finalizar, eu gostaria que vocês estudassem os dogmas marianos, né? Eu queria que vocês me apresentassem, né, ou estudassem quais são esses dogmas, o que é que eles significam. Quais são eles? A Imaculada Conceição de Maria, a Virgindade Perpétua de Maria, a Maternidade Divina de Maria, Theotokos, né, Mãe de Deus, e a Assunção de Maria. Vocês vão pesquisar sobre esses dogmas e estudar um pouco sobre eles para saber o que significam. No mais, vocês vão precisar, já para ouvir a próxima aula, vocês já vão precisar do Tratado da Verdadeira Devoção em mãos, porque eu vou fazendo a leitura e fazendo a explicação, e vocês vão precisar ter o Tratado da Verdadeira Devoção em mãos. Vamos ficando com essa aula por aqui, e espero que todos vão se preparando espiritualmente, discernindo para saber se vocês vão se consagrar a Nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de Maria, segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente e ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.